do mentor da Sociedade do Pensamento Livre, que é o Sr. Fiorello Agostini, e na época ele me convidou para fazer parte desse projeto. E aí, conhecendo toda a estrutura que o projeto, toda a ideia do projeto e o que poderíamos ter com esse projeto, obviamente eu abracei a ideia. E começamos a fazer esse trabalho nos centros terapêuticos. Então, nisso nasceu a ideia de um projeto Mirante. Esse projeto Mirante nasceu da ideia o quê? Porque nós estamos dentro dos centros terapêuticos, estamos vendo não só as dificuldades, mas como está sendo os processos de aprendizagem, os processos de recuperação e como esses internos estão saindo, ou seja, como que está a recuperação disso. E qual é a proposta que a Sociedade do Pensamento Livre tem para que nós possamos ter um processo educativo diferenciado. Então, nós desenvolvemos um modelo para comunidades terapêuticas e um novo treinamento para profissionais em comunidades terapêuticas. Antes de começar todo esse processo, nós começamos a fazer uma análise, obviamente política, e mensurar os resultados dos processos referentes à uso a drogas. Veja só, cerca de 15% dos profissionais brasileiros hoje são dependentes de droga e álcool no trabalho. Isso, Universidade Federal de São Paulo. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 26 dias por ano faltam os funcionários que utilizam de drogas e álcool sem justificativa. É o triplo de pessoas que trabalham, que não tem problema com isso, né? Então, e além disso, a produtividade deles tem 30%, a produtividade menor, além de riscos de acidentes de trabalho são muito mais elevados. Tivemos agora, dia 26/9, né, uma política sobre drogas na Comissão Mista entre Brasil e Peru. Então, o pessoal se reuniram no Itamaraty e uma das causas observadas pelo secretário é que devem ser observados os aspectos da prevenção e da oferta de serviço, de cuidados a usuários. Como estão sendo tratados? Você vai para a clínica, você vai para um centro terapêutico, como que esse grupo está sendo tratado? Quantas pessoas estão novamente retornando, quantas pessoas estão recaindo novamente nesse processo? Por que está ocorrendo isso? Qual o fato que leva a essa ocorrência? Né? E é esse processo, essas amostragens que nós vamos fazer nos centros terapêuticos. Dependente de droga, incluindo assistência social, saúde pública e respeito aos direitos humanos. Como políticas de prevenção e tratamento do uso de drogas, o secretário destacou a capacitação de professores. Então a ideia nossa, não só de ter um centro modelo, como também capacitar dentro do projeto, dentro da ideia que nós chamamos de introspectiva e de análise, para aqueles que vão trabalhar nos centros terapêuticos. E aí a Unicef aponta a desigualdade, a parte onde tem problema de taxa de mortalidade, a posição hoje que ocupa o Brasil, os homicídios que se registram, isso tudo relativo à parte de drogas, né? Licença do trabalho por uso de cocaína dispara em 5 anos. Auxílio do ENSA, do INSS, por essa razão subiu 86%, conta isso em relação ao CAC. Pela primeira vez em 22 anos, o gerente de sistema de informações, Fernando, nome fictício, 36 anos, está sem trabalhar. Então veja só, nós não estamos mais só na periferia, nós estamos também no cara que trabalha, na situação diária, e eu, empresário, eu com uma situação, como meu funcionário, né? E aí nós vamos para números, né? Qual é o percentual, quais são os estados que hoje têm mais essa incidência. Desde 2009, o afastamento pelo uso dos diferentes tipos de entorpecentes feito com cocaína cresceu 84,6%. E os auxílios por consumo de múltiplas drogas aumentaram 67% e 19%.
devido ao consumo de álcool, né? E aí, diversas situações. E aqui eu paro e mostro uma outra situação, que é um outro relatório mundial, né, sobre as drogas, aonde aponta um aumento alarmante às novas substâncias psicoativas. Eles estão dizendo o quê? Agora já não é mais só maconha, cocaína ou crack. Agora estão nascendo outros tipos de substâncias, outras substâncias químicas que ainda não tem uma legislação e que está passando por aí. Vem pelo correio, chega nas festas, chega dos adolescentes, e aí é uma crescente, né? Então, uma parte introspectiva, e é isso que nós queremos mostrar, certo? Que muitas vezes no dia, nós levantamos o nosso dia, nós fazemos o nosso dia como processos automáticos. Fazemos igual vamos pilotar um avião, piloto automático, e fazemos as coisas automáticas. Hábitos, criamos formas diferentes do dia a dia. E nós não conseguimos aproveitar ao máximo o nosso dia. Por quê? Porque nós ficamos perdidos nas coisas periféricas. Então, o objetivo nosso do nosso treinamento dos centros terapêuticos, o objetivo é que evidenciar o que fazemos, como fazemos e o resultado dessa ação. E aí trabalharemos focado nos princípios que orientam os indivíduos e os CTs que são. Léo. Porque não é apenas no centro terapêutico. Eu trabalho com centros terapêuticos há 34 anos. Então, ao longo desses 34 anos, deu para observar, quase que eu diria, a gente nunca é 100%, mas pelo menos 95% das didáticas que são aplicadas, e principalmente do resultado que isso traz, ou seja, quantos de fato se recuperaram, quantos foram reinseridos na sociedade novamente, né? E foi exatamente esta prática e esta angústia pessoal, de certa forma, da percepção do fracasso, no sentido de recuperar pessoas e reinserir na sociedade, no convívio familiar, que me levou a momentos sucessivos de introspecção, onde nasceu a Sociedade do Pensamento Livre, os livros Introspecção e Sociedade do Pensamento Livre, e uma nova dinâmica relacionada a essas pessoas com problemas, né, que não conseguem se inserir no nosso convívio porque são marginalizadas, vivem à margem dele, não entram nessa engrenagem humana onde todo ser humano é importante, onde ninguém é descartável, independente de sua classe social. E quando a gente começou a desenvolver especificamente a introspecção e a prática introspectiva dentro desses centros terapêuticos, de forma voluntária, que é o que nós fazemos, a gente começou a avaliar nesse processo, onde, por exemplo, nós levamos com uma intensidade maior a introspecção, centros que nós visitamos 4 vezes por semana, a gente percebeu que a reinserção, o sucesso desses indivíduos que lá estavam foi muito maior. Onde a gente ia 1 vez por semana foi menor. E nessa prática constante nós fomos evidenciando dentro dos centros terapêuticos e fora dele, na sociedade como um todo, na prática introspectiva que é sugerida na Sociedade do Pensamento Livre, a evolução de pessoas com diversos problemas, porque eu acho que a droga, muito bem explanado pelo Andrés, não se resume a isso. A droga também pode ser simplesmente uma droga de vida quando você é obsessivo por qualquer coisa ou que tenha qualquer tipo de exagero relacionado à vida. E a Sociedade do Pensamento Livre, fora do centro terapêutico, cuida de pessoas que têm problemas de ordem emocional, nesse sentido de buscar uma vida um pouco mais equilibrada. Mas o mais importante disso é a prática que a gente fez ao longo desse tempo e o resultado dessa prática. Pessoas recuperadas, né? Eu tenho um programa de rádio que, por gentileza do Alcir, começamos aqui em Garuva. Hoje a gente está mais próximo da cidade que eu resido, que é o Otacílio Costa, né, que nos foi cedido um espaço de 1 hora. E eu quero que vocês vejam a constância com que eu leio as cartas de interno que são inseridos na sociedade hoje, agradecendo a introspecção, a metodologia da introspecção, no sentido de buscar um ajuste, um equilíbrio emocional para as suas vidas. Eu vou contar uma historinha
de um dos internos, que o André lembra bem, ele era um gesseiro. Né? E a gente dizia assim, olha, quando vocês estão internos, o que vocês mais possuem é tempo para pensar. O que é a introspecção? A introspecção é fechar os olhos e se interiorizar, não é meditação. É perceber um conteúdo que existe no ser, que ele possa ser aflorado a nível de razão, a nível de consciente. E esse gesseiro começou a fazer a prática introspectiva, e até então ele trabalhava de empregado, e ele disse, e isso foi até cômico em um determinado momento, ele disse, gente, eu vou sair daqui e vou abrir uma empresa, e ele imaginou uma empresa fantástica, sabe? E já falei com a minha esposa para nós comprar um terreno financiado e tal, e a gente sabe como é que dá o processo, e o André conversava comigo e a gente ria, disse, deixa ele sonhar é bom, mas olha como a introspecção é fantástica. Na continuidade da prática, num dos dias que nós estávamos lá, ele estava triste. E daí nós perguntamos, mas por que você está triste hoje? Você está tão empolgado? Ele disse, não, é que hoje eu fiz a introspecção de manhã, e quando eu fechei os olhos e imaginei aquela empresa de gesso maravilhosa, o que me veio? Como é que você realiza isso, Márcio? Quanto dinheiro você vai gastar para montar essa empresa, Márcio? E aí todos que estavam presentes riram dele, tinha uns 40 internos, caíram na gargalhada. Disse, gente, não riam. Ele disse, não riam porque eu não desisti do projeto, só vou fazer menor. Também já sei que não posso sair daqui e abrir direto a empresa, mas sei quanto é que eu ganho como gesseiro. E sei quanto é que sobra do meu salário, tirando as minhas despesas, e é esse dinheiro que eu vou fazer o projeto. E ele fez o projeto. Entende? Então, isso não é sonho, isso é realizar aquilo que é possível na capacidade e competência de cada um, e não me diga que as pessoas não têm as suas competências e as suas habilidades. Né? Porque eu comparo daí ao médico, em termos de importância social. Porque eu digo o seguinte, veja bem, o que ennobrece o homem não é aquilo que ele faz, porque todas as coisas são importantes, todas as pessoas são necessárias para que a sociedade possa funcionar. Você já pensou quando se tem uma greve de gari? Empestei uma cidade inteira, aconteceu pouco tempo atrás no Rio de Janeiro, não é verdade? Quer dizer, começamos a ter todo tipo de doença e às vezes nem ele se percebe da importância da sua atividade, ainda que seja uma atividade humilde. Então, quando a gente dá a ele essa percepção, ele começa a se sentir orgulhoso de ser um gari. Ele não se sente mais amargo ou um excluído, ele se sente parte, ele sabe que a sua função tem um grau de importância, não é verdade? E isto tudo está inserido nesse nosso projeto. Para vocês terem uma ideia, num centro que o André vai, chamado Luzes da Vida, o André vai 3 vezes por semana, 15 para as 7 da manhã, ele está lá. Para quê? Para reunir os internos. Bom dia, o que é introspecção? Análise de pensamentos e sentimentos. É assim que é feito. 10 minutos, vamos fechar os olhos e fazer a nossa introspecção. O que a gente observou com isso? Era muito comum brigas no refeitório no café da manhã, não existem mais. Porque se instala uma calmaria a partir do momento que você deu só 10 minutos para ele de olhos fechados. Ou seja, a sua mente começa a ficar organizada. Aumenta o seu nível de percepção. A introspecção é algo fantástico, porque ela não busca nada que não resida no próprio indivíduo. Quando você dizia do Rota, né, que a gente não é adepto a essa ou aquela religião, que coisa interessante. Porque a introspecção ela é tremendamente honesta nesse sentido. Porque eu não posso sugestionar a ela o que ela vai pensar. Eu posso dizer para ela o que é introspecção, mas o conteúdo pertence a ela, é inerente a ela, a sua competência, a sua gestão de vida, é ela. E isso é feito no centro terapêutico. É fazer com que o indivíduo não pense na situação externa, na família que está sofrendo, não, é ele. Porque tudo que está relacionado a ele depende dele. A primeira casa que ele mora é o seu corpo. Então vamos ensiná-lo a morar bem nesse corpo, a se relacionar bem consigo mesmo, a amar a si mesmo para ter a capacidade de dividir esse amor com seus familiares, com o seu próximo. E a introspecção, ela possibilita isso. Nós viemos já com a introspecção há 6 anos fazendo esses trabalhos, mais intensamente nos últimos 2 anos, com uma equipe bem mais intensa. E por isso que floresceu, no primeiro momento, como o André disse, era a ideia de um treinamento apenas. Vamos tentar instituir os centros terapêuticos que já existe um treinamento introspectivo e estamos montando esse programa que é fantástico.
Aí, no segundo instante, até o Andrés conversando com o auxílio, essa ideia nós também já tínhamos ventilado na sociedade. Por que não um centro modelo de recuperação? Para, como eu disse anteriormente, eu não fique só no discurso, para que alguém possa chegar e cobrar, mas que dê. Onde é que estão as pessoas que vocês recuperam? Porque a minha ideia é um centro terapêutico onde o interno seja a referência, onde eu não preciso fazer propaganda dele, onde aquele rapaz que saiu de lá do crack esteja produzindo hoje naquela indústria e o patrão possa dizer um funcionário exemplar. Eu acho que essa é a maior propaganda e esse deveria ser o propósito maior. A introspecção não sugestiona o que você pensa, não altera o teu conceito de vida. Você acredita em religião afro, você vai continuar acreditando em religião afro. Você é ateu, você vai continuar sendo ateu. A ideia não é inserir uma religião ou um novo conceito naquilo que ele acredita. Você é católico, você continua com a tua convicção católica. Você é evangélico, você continua com a tua convicção evangélica. Ninguém mexe em conceitos pessoais, culturais que são herdados de família, às vezes ao longo dos anos. A ideia é organizar o indivíduo para que ele se torne um sujeito produtivo. Né? Se a gente se perguntar na base assim, o que movimenta a nossa vida? O Andrés colocou aqui os nossos princípios. Por que a gente colocou princípio? O princípio é aquilo que não se altera, como dia e a noite. Esses princípios são os nossos treinamentos, são 7 princípios. 4 de cunho pessoal e 3 de cunho coletivo. O que nos diz o princípio 1? Admissão de limites. Nós sabemos que a vida, em qualquer lugar do mundo, nos impõe 2 limites, a qualquer um de nós. O limite social, leis, regras, normas que não tem Europa, que não tem a sociedade lá fora, e nós temos que nos submeter para podermos viver em sociedade de forma organizada, não é verdade? Quando nós não submetemos, nós nos marginalizamos, né? Nós transgredimos as leis e saímos da sociedade e vivemos a margem dela. O segundo limite é aquele que nos impede uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, mais feliz, que nos realiza. O princípio 2, ele fala da busca da superação desses limites. Como faço para superar esses limites? Porque apesar de não ser uma associação religiosa, a gente acredita que se há um criador das criaturas, ele não criaria uma criatura com falta de capacidade de gestar a si mesmo. Olha os Jogos Paralímpicos, quanta gente com deficiência que fazem coisas maravilhosas. Isso é uma prova que o Criador, mesmo quando você nasce sem um braço, te capacita para viver sem ele. Então, no princípio 2, nós dizemos qual é o limite que precisa ser superado. No caso específico do dependente, é a droga, é o seu problema de dependência. Nos casais, os problemas de relação, problemas de ordem emocional. Nós temos 2 esquizofrênicos na sociedade, diagnosticados como tal, que tomam, obviamente, seus medicamentos, porque a esquizofrenia não tem cura, mas que voltaram a ser útil. Um trabalha hoje no banco em Curitiba, voltaram às suas atividades normais porque aceitaram a sua condição esquizofrênica, passaram a tomar os seus remédios regularmente. Muito bem. No princípio 2, nós localizamos isso. O que eu preciso superar? É a droga? Localizamos o problema. No princípio 3, nessa frasezinha e nesse aqui, está a solução do problema. Tempo para o pensamento livre. Por que pensamento livre? Porque, como eu disse anteriormente, a introspecção não invade conceito. Meu amigo, para organizar a tua vida, tu tem que fechar os olhos, interiorizar e se perguntar: qual é o conteúdo que existe em mim? Então, os primeiros 10 dias é uma bagunça, porque é um reflexo da vida da maioria das pessoas. Mas se você continua, no 10º dia, os pensamentos se organizam. Você começa a entender, há uma conexão de pensamentos. Esse pensamento livre, ele não só elucida o problema, como ele mostra onde reside a solução daquilo que te acomete. Porque acredite, a solução dos problemas de cada um de nós reside em cada um de nós. Qualquer ser humano. Como eu disse, o Criador não faria ninguém sem competência de gestar a si mesmo. O princípio 4 é senso de justiça. É aquilo que eu falei sobre o centro terapêutico. Abrimos o centro terapêutico e me cobre. Porque, poxa, eu tenho que analisar, houve transformação? Isso não produziu absolutamente nada. Ora, eu estou fazendo a introspecção há 10 dias de forma disciplinada. É óbvio que eu vou analisar, caramba, eu comecei esse exercício, alguma coisa mudou? Não mudou absolutamente nada. Então isso é uma porcaria, não me serve para nada. Análise de transformação é uma coisa lógica, é um senso
matemático até, de quando você faz um negócio ou um trabalho, vê o resultado e analisa, poxa, não, é por aqui o caminho. E isso vale para a nossa vida, para a gestão da nossa vida. Quer dizer, quais são as coisas que na minha vida acrescentam, quais são as coisas que na minha vida não acrescentam absolutamente nada. Então são princípios simples. Vocês viram que em nenhum momento aqui está inserido qualquer tipo de religião, de fé, porque a primeira fé que o indivíduo precisa ter é em si próprio, porque senão ele é incapaz até de ter uma fé num ser maior. Primeiro ele precisa acreditar nele. E esses aqui são os princípios coletivos. E dentro desses princípios coletivos, que nós fizemos num primeiro momento, isso já existiu para a sociedade do pensamento livre como um todo. Mas a gente percebeu que a introspecção é tão sábia quando extrai do nosso inconsciente esse saber que reside em nós, que eles são adequados efetivamente a um centro de recuperação terapêutica. Por quê? Respeito aos princípios individuais. Pensamento livre, cada um pensa sobre aquilo que julga importante. Se importante é a tua fé, tu pense sobre ela, se é o teu trabalho, seja qual for o teu problema. Independência de propósito sem afiliação. Ou seja, tem que haver independência da didática instalada, porque senão como você avalia? O exemplo que eu dei quando você recebe uma gama de informação. Obviamente que alguma dessas informações propicia algum tipo de resultado, mas como é que nós podemos precisar o que efetivamente trouxe o resultado positivo? Não tem como. Então, quando você tem um objetivo específico, você avalia aquilo que você está fazendo. Vale para um negócio, vale para qualquer planilha que você faça. E o terceiro, eu até comentava com os sócios pensadores, ser autossustentável. Que quando na introspecção esse princípio veio, não, ser independente financeiramente, daí veio ser autossustentável. Daí eu me questionava racionalmente e dizia, mas ser autossustentável? Isso não envolve só dinheiro. Ser autossustentável, vocês sabem, sustentabilidade envolve muito mais coisa. Gente, é impressionante como seria viável criar um centro terapêutico de recuperação autossustentável em todos os sentidos. Nós temos diversos relatos, experiências, né? Mas existe um fantástico também, que é de um menino que há 16 anos fumava crack. Ele chegou e disse assim, eu estou chegando na comunidade e eu há 16 anos estou no crack. Aí eu disse para ele, é o momento que você chegou aqui, é uma nova vida, é um novo momento, é um novo pensar. E aí começamos o processo, o trabalho introspectivo com ele. Certo dia, no nosso trabalho, chega o menino lá, vou mudar de profissão, porque ele era garçom. Ele disse, vou mudar de profissão, vou cuidar de cavalo. Todo mundo riu, são 30, 40 internos, né? O pessoal brincando, viu? Hoje, ele se profissionalizou, ele cuida, né, de cavalos mesmo, e ele trabalhou, desenvolveu, e aí nós também lá o orientamos e direcionamos, a gente tem foto dele domando os cavalos, cuidando dos cavalos, ou seja, ele desenvolveu uma nova profissão através da introspecção, né? Eu não tenho liberdade de mostrar a foto dele, nem o nome, mas também porque o Léo está fazendo um novo livro, e aí a gente está buscando inserir essas experiências também nesse novo livro. E nesse meio tempo, obviamente, com a prática introspectiva, a gente desenvolve a autoestima. Agora eu sei algo, eu posso fazer alguém. Né? Porque se a gente for analisar, o que nos move? O que move o ser humano em qualquer parte do planeta? No primeiro momento são as nossas necessidades mais básicas, não é verdade? Quer dizer, alimento, agasalho, se sentimos frio, etc. Não é verdade? Quer dizer, mas a gente vai de necessidades maiores, além dessas, que queremos realizar, porque queremos, por exemplo, constituir uma família, casar. E isso nós sabemos tem um custo. Se você pensar no casamento, tem um custo. Se você já é casado e pensar em formar um filho, colocar ele em um colégio, isso tem um custo. Então a gente ensina as pessoas o seguinte, não se enganem. Nós não somos anônimos. Cada interno se identifica com o nome completo. Por quê? Porque o nome
é o livro da vida de cada um. A segunda coisa que ele identifica, e nós dizemos, se identifique com a sua profissão. Se você não tem uma, qual é que você gostaria de ter? É assim que nós começamos os nossos encontros. Então, meninos dizem, eu quero ser jornalista, eu quero ser isso. Por que que nós motivamos isso? Porque vocês vão de convir, até os que estão aqui sentados, quantas vezes nós somos lembrados como aquele lá, o mecânico, ou é o pintor, ou é o comerciante, o Alciro, o cara da rádio. Porque depois do nosso nome, o que mais nos identifica é a nossa profissão. E por que que a nossa profissão é tão importante? Por que que o trabalho é tão importante? Porque o trabalho realiza sonhos. Se eu quero casar, de que forma? O que torna possível o sonho do casamento? O trabalho. Então isso a gente desenvolve de forma muito clara. Se eu quero formar um filho, o que torna possível? O trabalho. Eu digo, há vida nessa cadeira. Vocês dizem, não, ele está louco. Não, há vida nessa cadeira. Eu provo para vocês que há vida nessa cadeira. Porque o cara que estava fazendo essa cadeira, ele estava fazendo por um motivo específico. Ele queria dar um presente de Natal para o filho. Ele queria formar a filha. Não é só uma cadeira. Ela é muito mais que uma cadeira. Ela está cheia de sonhos. Então a matéria, ela tem uma simbiose com o humano. Espiritualidade não destitui a necessidade da matéria. A matéria existe para nos servir, há uma via de mão dupla aí. E nós temos que ter um entendimento dessa relação. É tremendamente importante a profissão, é importante aquilo que eu realizo, porque aquilo que eu realizo edifica os meus sonhos, dá objetivo à minha vida. Quando a gente se aposenta, que a gente não tem mais trabalho, eu estou me aposentando agora em janeiro da minha empresa, o que que você pensa? Eu, graças a Deus, já estou em atividade, né? Na Sociedade do Pensamento Livre. Mas tempos atrás eu pensava assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer uma canoa, porque eu gosto muito de pescar, né? Então os objetivos não se acabam nem quando você para de trabalhar. A vida é movida por um objetivo de essência material. Quando você não tem mais objetivos materiais, a vida se acaba, porque acabou a razão de ser, né? Existe até um ditado que diz que quem não serve para servir, não serve para viver. E de que forma a gente serve os outros? Através da nossa profissão, né? Tendo uma profissão bem executada, né? Consequentemente eu realizo os meus sonhos fazendo bem ao próximo. E isso a gente institui de forma muito clara. Quais são as funções humanas em qualquer parte do mundo? O que nos move? Por que que a nossa profissão é importante? Por que que a gente pede um interno, teu nome completo? Não sinta vergonha do que você é. Você só não acertou, é outra coisa interessante também, que nós levantamos na Sociedade do Pensamento Livre. A Sociedade do Pensamento Livre acredita que a essência do ser humano é pura. E que o mal, ele só pode ser contingente ou opcional. Contingente quando você nasce sem regras. Quando você não tem uma família, quando você é criado que nem um sócio nosso que está interno na FEBEM, e você é inserido num mundo de marginalidade, e quando ele sentou na minha casa, na frente da lareira, ele chorou e disse assim, Léo, sempre sonhei com isso na minha vida. Eu sempre sonhei de ser normal, mas tu é normal. Tu não é um bandido, não pensa assim. Entende? Quer dizer, o mal se instalou em você por contingência, mas dá para escolher, porque agora você tem consciência do erro. E não faça do mal um mal opcional, porque quando você tem consciência do que é errado, ele se torna opcional. Você erra, mas sabe que é errado, né? Mas a maioria das vezes nós erramos muito mais por contingência, ou seja, por ignorar, porque a gente não sabe que aquele ato ia causar aquele dano. E essas pessoas que se inserem na vida de droga, a maior parte delas é isso, sabe? É a ausência de objetivos, a ausência de sonhos. Falta razão de ser para viver. Então eu quero me sentir vivo, mas o que me faz sentir vivo? Então eu encho a cara e faço uma festa, coisa maravilhosa. Num primeiro momento até é. Ou eu fumo um cigarro de maconha, ou cheiro uma carreira de cocaína, num primeiro momento, é fantástico. Mas se eu repito isso sucessivas vezes, eu gero uma dependência, uma necessidade do uso, e eu já não tenho mais escolha, ela me usa, eu não uso ela. Quer dizer, é assim que a dependência se instala, né? Por quê? Por falta de objetivos, por falta de coisas que nos façam felizes, que nos realizem. E as coisas que nos realizam são essas, não abominem a matéria. Concilie-se com ela. Entenda a importância do trabalho, da profissão. Então a gente vai com muito cuidado, para que realmente possa se instalar esse entendimento. Porque ele é parte do ser. Ele reside no ser. Aqueles 4 princípios ali residem em toda pessoa.
Tem coisas que eu preciso respeitar, porque senão eu me torno um marginal. A sociedade não me aceita. Ela tem regras, ela tem leis. Porém, tem sonhos que eu quero realizar e que me impede de ter a minha casinha, um trabalho, construir uma família. Quais são os limites? Então é a minha responsabilidade, é o Levício, é o Deus. Então, gente, nós que não temos dependências, quais são os problemas que atravancam a nossa vida, a gente situa. Né? E qual é o objetivo? Assim, como é que eu supero isso? Como é que eu pulo esse obstáculo para continuar adiante em busca dos meus objetivos? Então todos os princípios, eles são um ingrediente do próprio ser. A gente não trabalha algo que não esteja lá já. A gente, na verdade, só tenta fazer despertar uma verdade que eu residi. E aqui são as ações, as eficácias, né, e dos processos que nós já nos aplicando no centro terapêutico. Né? Cada processo desse, esse processo já vem por um determinado tempo. E qual é o impacto que está gerando isso? Qual é o impacto que gera isso na vida das pessoas? O que isso muda na vida das pessoas, nas famílias, na comunidade? Então essa é uma preocupação nossa também com a busca e a análise da transformação. E aí, quando nós fazemos uma análise, aí nós buscamos com os internos, tá, a fazer uma análise dele, situar-se nos problemas. Tenho estabelecido diariamente um tempo para mim na introspecção. Eu tenho me sentido melhor, porque nós também trabalhamos dentro do processo de introspecção, nós trabalhamos com um processo de melhoria contínua. O que você fez hoje para melhorar você? Para melhorar o seu trabalho, para ser mais feliz. De que forma você vem trabalhando isso? Você tem dado tempo para você? Eu tenho uma situação a priori que eu estou passando. A minha mãe é alérgica a determinados alimentos. Ficou alérgica lá, com os alimentos que comeu lá, e a gente está cuidando, né? E aí eu estava fazendo o processo de alimentação natural para ela. Porque o médico orientou a fazer todo esse processo. Né? Aí assim, e o que nós temos cuidado de nós para não chegar a essa condição? Você no seu trabalho, nas suas relações, é aí que a gente diz, a introspecção, qual é o momento que você tem dado para você? Antes de você sair para o seu trabalho, antes de você fazer a atividade para você, você tem parado 10 minutos para você, exclusivamente para você. Tem pensado em você. Então a introspecção é isso, ou seja, eu tenho me sentido melhor, tenho dado um tempo introspectivo antes da tomada de decisões. Nós temos as decisões que nós tomamos várias decisões. Como que eu tenho tomado as minhas decisões? Eu tenho a percepção das formas que eu tenho tomado? Quais os pensamentos e ações que antes não me eram comuns, fazem parte da minha vida hoje? Você parar, pensar, se auto-administrar, como fazer isso? Seja também dentro do lar, seja nas relações, enfim, há uma melhora possível. Mas o que? Parar. Temos que parar um momento, temos que absorver o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa existência. Creia, é possível. Obrigado a todos.